A gente vai exibir alguns trechos do debate de quinta-feira 4 promovido pela TV Globo. Após ter a sua gestão criticada por Tabata Amaral, Ricardo Nunes lembrou que a deputada não votou em um projeto na Câmara formulado para aumentar a pena de furto, roubo e receptação. Questão que eu havia mencionado aqui na Sabatina OA com a candidata do PSB, a Tabata Amaral. Parece que a equipe do Nunes assistiu aqui a nossa Sabatina, que está disponível no YouTube. Usou contra ela e ela nem respondeu, ela ignorou e continuou lá partindo para cima dele. Mas vamos assistir a esse trecho. Tá aí, citou, porque a Tabata Amaral acabou alegando que teve um problema pessoal e por isso não votou. Está disponível aqui no canal de O Antagonista e eu coloquei até esse trecho no meu Instagram. Coloquei trechos onde eu contestei os candidatos em pontos sensíveis. Seja a Marina Helena e a Tabata Amaral renderam um vídeo no Instagram e o Nunes e o Marçal renderam outro vídeo. O Guilherme Boulos decidiu não participar aqui da nossa sabatina. Em outro momento, a Tabata apontou que o Boulos mudou de posicionamento a respeito de temas como creches e a Polícia Civil. E o candidato do PSOL negou que isso tenha ocorrido. Vamos acompanhar. Olha, eu apontei aquilo que a Tabata enrolou a respeito do voto sobre o endurecimento de penas para criminosos que furtam, inclusive celulares. Agora, o que ela está falando a respeito, tanto do Ricardo Nunes quanto do Boulos, é absolutamente correto. O Nunes, nos últimos debates, ele fugiu de várias perguntas. Assim como disse não lembrar aqui, ficou incomodado, inclusive, quando eu perguntei sobre o valor que ele recebeu de uma empresa que está envolvida no escândalo das creches, da máfia das creches. Ele diz que foi uma prestação de serviço para essa empresa que não tinha nada a ver com esse escândalo específico, que ele deu os esclarecimentos para a Polícia Federal, mas ele não lembrava, não quis, não esclareceu, pelo menos, qual era o valor, qual era o serviço, etc. E aí ele está sendo questionado também nesses debates a respeito desses pontos e ele acaba fugindo dessa pergunta, assim como foge da motivação da mulher para fazer aquele boletim de ocorrência. Fala, sou casado há tantos anos, tive um desentendimento e pronto, acabou. Então, assim, a Tabata tem razão quando fala sobre o Nunes e tem razão quando fala sobre o Boulos. O Boulos, como eu venho dizendo, ele passou pelo mesmo processo do Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. É banho de loja, é o Bolinhos Paz e Amor, é essa caminhada para o centro para tentar atingir o eleitor moderado. E a Tabata Duda Teixeira está apontando ali o que nos Estados Unidos se fala do flip-flop, né? Eles vão mudando de posição conforme o interesse e a conveniência eleitoral. Exato, e esse banho de loja do Boulos está difícil de convencer o resto do eleitorado, a maior parte do eleitorado. O maior inimigo do Boulos aí é o próprio Boulos do passado. Todo mundo sabe que ele estava super envolvido, era um dos líderes lá do movimento dos trabalhadores sem teto, era um cara que sempre apoiou a ditadura da Venezuela, favorável à descriminalização das drogas, a favor, né, do aborto. E aí, ele fazer esse giro de 180 é muito difícil conseguir convencer todo mundo. É isso aí. Ricardo Kertzmann, quer comentar esses primeiros vídeos? Felipe, sabe que nessa época de eleição, né, aquele candidato que nunca na vida pisou numa igreja começa a se tornar um fervoroso devoto, né? Exatamente. Aparece lá rezando. O cara que nunca comeu buchada de bode na vida começa a comer buchada, vai à feira comer pastel. Isso é muito comum. Faz o sinal da cruz errado, é uma beleza. Isso aconteceu, né? Mas aconteceu. O que me chama a atenção é que eles são tão cara de pau nesse sentido, né? Porque eles nem disfarçam. Aqui em Belo Horizonte, no debate da TV Globo ontem, quando você assiste representantes do bolsonarismo, mas o bolsonarismo raiz, né? Dizendo-se inclusivos, que respeitam qualquer categoria, qualquer tipo de gênero, que não se preocupa com essas pautas identitárias que estão olhando para a cidade, você fala assim, poxa, mas não é a mesma pessoa que eu estava vendo se manifestar publicamente até um mês atrás. Né? E outra coisa que eu percebi, no caso da Tabata, especificamente, com o Boulos e com o Nunes, é que eles ficam, sabe, Felipe, se alternando. Eu acho que eles ficam de olho nessas pesquisas, eles ficam se alternando entre os ataques entre si. Né? Quando um ameaça subir um pouco mais do que o outro, ou mira o canhão no outro, é onde volta, né, contra si mesmo as farpas que já tinham sido trocadas anteriormente. Você vê que nem nessa hora tem uma posição definida. Olha, o meu adversário é o fulano ou o meu adversário é o Beltrano. Não tem nada disso.
Ontem, no debate, quando eu vi Datena e Pablo Marçal se tratando de forma cordata como aquela, eu falei, meu Deus do céu, não foram as duas pessoas que trocaram cadeiradas. Eu acho que é muita cara de pau desse pessoal. E por falar em cenário, que a gente está falando de cenário eleitoral, bota aí de novo o Ricardo Kertzmann na tela. Vocês repararam o cenário dele? Tem o Galo ali atrás. Tem que tirar o Duda nesse momento para mostrar o Galo com a camisa do Atlético Mineiro. Tem um boneco ali, porque ele é um grande torcedor atleticano mineiro, Ricardo Kertzmann, né? Mas o Galo tá bem? O Galo tá ótimo, mas olha, por Deus do céu que eu não vi esse Galo. Eu tô fazendo programa hoje, fora do meu escritório, eu vim fazer uma gravação num estúdio e peguei uma sala emprestada. Eu não vi esse Galo, não. Que bom que ele tá aí. O Galo tá bom, eu escrevi uma coluna hoje, que tem um recadinho final para você lá, Felipe. Depois você corre para ver, tá? Ah, tem que ver. Pois é. Foi pouco antes do programa aqui, eu já estava envolvido, só vi o título. Mas, enfim, é uma marca aí, não tem problema nenhum aqui. A gente faz tudo de maneira leve e irreverente. Duda Teixeira, a gente já vai para o comercial, então vou guardar aí o próximo vídeo. Mas a Tabata está com 12%. E ela parece que não vai conseguir, né? Chamar a esquerda para votar nela em vez de votar no Boulos. Mas ela tem uma esquerda que não é tão radical assim, até um pessoal mais de centro que gosta da figura dela, né? Tem uma questão de carisma pessoal também aí. A gente também separou um embate entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal. O candidato do PSOL questionou seu adversário do PRTB por que ele odeia as mulheres. Na resposta, Marçal chamou Boulos de esquerdopata, depredador de patrimônio público, apoiador de rachadinha. Esse apoiador de rachadinha a gente sempre lembra que é porque, como deputado federal, o Boulos, na Comissão de Ética da Câmara, passou lá um pano danado como relator da matéria envolvendo o André Janones, que foi flagrado naquele áudio que a gente mostrou aqui várias vezes, defendendo a rachadinha, e defendeu que ele não fosse punido porque bolsonaristas não tinham sido punidos em situações semelhantes, em vez de dar o exemplo. Ele, então, está sendo muito criticado ao longo dessa corrida por ser apoiador de rachadinha ou por ter institucionalizado a rachadinha na Câmara. Cada candidato usa uma formulação. Lembrando que todas as imagens são da TV Globo, que permitiu a outros veículos a exibição até determinados minutos. Lembrando que essa referência que ele faz a uma mulher que fez boletim de ocorrência contra um candidato ao Ricardo Nunes, que ele tem provocado bastante, questionando sobre a motivação da mulher, e o Nunes sai pela tangente, como eu tinha dito. E durante outro embate entre o Marçal e o Boulos, a questão das drogas foi abordada. Associado pelo influenciador digital ao uso de cocaína ao longo da campanha, o candidato do PSOL apresentou um exame toxicológico e provocou Marçal ao pedir um exame psicotécnico. Aliás, preciso registrar aqui, em relação a esse tema, o Marçal, em outros debates, tinha prometido que no último, que foi esse, de ontem, da TV Globo, ele iria explicar por que fez a acusação contra o Boulos de ser aspirador de pó, enfim, indicando que ele cheira cocaína, etc. E ele acabou não entregando essa explicação. Quer dizer, postergou para que tudo sumisse na poeira e, de fato, acabou se calando a respeito disso. Mas houve esse embate e o Boulos... Aí ele foi chamado a atenção por exibir o documento que era proibido no debate. Duda Teixeira, o que você avalia? Bom, essa acusação que o Marçal faz ali de consumo de drogas, acho que não tem evidência, não faz sentido. O Boulos provou que realmente não tem cabimento ali com o exame. Agora, ele faz uma outra acusação ali, e aí ele tem fundamento, que é quando ele fala que o Boulos está usando dinheiro público na campanha. O Brasil hoje não tem mais financiamento privado de campanha, a gente tem um fundão eleitoral que é verba pública, paga aqui por nós brasileiros, de maneira completamente não voluntária, né? Contribuinte, que a gente não quer contribuir coisa nenhuma, mas é o nosso dinheiro. E o Boulos é o candidato que no Brasil inteiro mais recebeu verba do fundão eleitoral, foram 65 milhões de reais. E o segundo que mais recebeu foi o Ricardo Nunes. Então o Marçal tem aí essa razão
de atacar os outros, dizendo que eles estão usando o fundo público. E até, Felipe, se me permite... Uma crítica, né? Uma crítica legítima. Eu até prefiro né, que quando é baseado nos fatos, a gente fala de crítica, né? O ataque geralmente a gente usa quando não é muito baseado nos fatos. Mas eu entendi perfeitamente o que você falou, só para registrar aqui os nossos critérios. E só abrindo um parênteses, aí, o Instituto Milênio fez um levantamento hoje, divulgou, a gente publicou isso na Cruzoé, no Antagonista, que esse fundão, na verdade, vai todo para candidato rico, branco e homem, né? Praticamente a grande maioria é só para isso daí, e Boulos e Nunes na dianteira. Ricardo Gerstmann, o que você acha do dinheiro dos pagadores de impostos, aqueles que suam a camisa para trabalhar? Esse dinheiro seja usado para tanta mentirada ao longo da campanha eleitoral em todo o Brasil? Para tanta mentirada, para tanta covardia, né, para tantos ataques, mentiras. Aqui em Belo Horizonte, ontem, por coincidência, a gente teve de novo, por parte do deputado Bruno Engler, do PL, a mesma falsa acusação de uso também de drogas contra o oponente dele, contra o Rogério Correia. Ontem ele falou que o Rogério gosta de usar substâncias que rimam com cloroquina. No debate anterior ele já tinha dito que o Rogério deveria estar sob efeito de substâncias. É impressionante, quando se recorre a isso é porque não tem nenhum tipo de argumento. Agora, com relação ao nosso dinheiro, Duda, deixa eu discordar de você de uma coisa. Você falou que a gente não tem financiamento privado nas eleições. De fato, a gente não tem, mas não tem oficialmente. Porque o que as empresas estão enfiando de dinheiro em campanha política por fora não está no gibi. Estima-se, inclusive, que esse ano tenha batido o recorde de doações ilegais. Isso baseado num relatório que foi divulgado, se eu não me engano, pelo TSE, eu só não sei se foi o TSE ou o TRE Mineiro, eu vou checar isso com mais critério logo depois, mas houve uma divulgação de que essa campanha, oficialmente, é a que mais arrecadou, é o que mais tem de doações privadas. Se isso que veio à tona são as privadas, imagine o tamanho das que são ocultas. Pois é, Ricardo. Nunes e Boulos voltaram a falar sobre os casos das rachadinhas de Janones e Flávio Bolsonaro. O PCC também foi citado durante esse embate, a gente vai acompanhar. Pode soltar. Agora não fica mudando, Guilherme, as coisas. Explica aí o negócio do Janones. Como é que você vai explicar isso para as pessoas que você quer mudar toda hora do jeito? O que você destaca aí? Robson tá tentando falar comigo, Robson? Pode falar no meio do programa, aqui não tem... Tem problema, não tá? Depois eu interpreto, Robson, nosso personagem aqui dos bastidores. Fala, Dudu. Eu acho que os três, todos que estavam no debate, tanto o Nunes quanto o Boulos, o Marçal e a Tabata conseguiram se apresentar muito bem, né? É que aí chegou uma hora que, é claro, o Nunes joga às vezes um tema pro Boulos, sabendo que o Boulos respondendo aquilo, ele vai arrumar problema para ele próprio, né? A história da rachadinha, apoiador de rachadinha, que foi o título que o Marçal deu para ele. Então, ninguém ele muda de posição, arruma uma outra explicação, mas você só joga ali a casca de banana para o outro escorregar. Acho que é o que aconteceu bastante nesse debate. Quando o Boulos fala, já expliquei e tal, conversa fiada, ele não convenceu ninguém, né? Ninguém, pelo menos, que tenha um mínimo de discernimento. Ele falou, não, rachadinha pra mim é crime, a justiça tem que julgar e tal, porque se for ele julgando, a gente sabe que todo mundo fica impune. Foi isso que a gente viu na comissão de ética, onde ele era o relator. Então, falar dos outros, se os outros decidirem, olha, ele teve a oportunidade de decidir pela cassação do mandato do parlamentar envolvido. E ele aliviou a barra. Quer dizer, se for aliado, como porque o André Janones, mesmo sendo de outro partido, é do lulismo, era o garoto propaganda do Lula nas redes sociais na eleição, o Boulos passa pano. Não adianta dizer que já explicou, não convenceu ninguém, por isso está sendo questionado de novo. E a gente continua aqui com a nossa cobertura do debate de ontem da TV Globo, passando alguns trechos e analisando para vocês. O apadrinhado por Bolsonaro, Alexandre Ramagem, do PL, que é o candidato bolsonarista no Rio de Janeiro, tentou associar sua imagem à Lava Jato em ofensiva contra o prefeito Eduardo Paes, do PSD. O Ramagem disse que se a operação ainda estivesse ativa, o Paes estaria preso. Mas o ex-diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, o Ramagem, não mencionou que quem realmente acabou com a Lava Jato foi o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República indicado pelo Bolsonaro, fora da lista tríplice, inclusive quebrando uma tradição de 16 anos. Sob a gestão do Aras, a Lava Jato foi desmantelada.
Ele não só dissolveu a Força Tarefa de Curitiba em 2021, como atacou a operação por seus excessos e alegou que era preciso evitar o lavajatismo. Vamos acompanhar aqui uma edição que eu fiz com esse trecho do debate e uma fala do Bolsonaro sobre a Lava Jato, o que é bastante ilustrativo. Então, o Ramagem está lá falando, tentando associar o Paes ali ao Lula, ao Marcelo Freixo, e falando verdade sobre o Lula e sobre o Freixo, e o Paes fala que o que importa é a posição dele. E, no final, está a declaração do Bolsonaro para provar aquilo que a gente está dizendo. Pode soltar. Minha liderança política se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele que tem a confiança em mim, ele que me escolheu. Meu grupo político é diferente do seu. Seu grupo político é do Lula, é do Freixo, daqueles que entendem que criminoso é vítima da sociedade, que são a favor do aborto, a favor das drogas. Esse grupo político do Eduardo Paes nunca vai fazer nada pela segurança pública do Rio de Janeiro. Bom, primeiro eu respondo pelas minhas opiniões. Eu sou contra o aborto, sou contra a liberação de drogas e acho que as pessoas que cometem crimes devem ser punidas por isso. Você fala do Lula aqui, escondendo o Lula atrás do armário. Esconde o Lula atrás do armário porque o Lula não está saindo com prefeito nenhum, porque é um presidente sem povo. É um presidente que nem faz live. É um presidente que é a favor do aborto, a favor das drogas, a favor de um Hamas, de um Hezbollah, contra o povo de Israel. Foi esse grupo político, eu vou aqui na pergunta do Rodrigo Amorim, foi esse grupo político que acabou com a Lava Jato, anulou a Lava Jato, suspendeu a Lava Jato. Se fosse a Lava Jato aqui hoje, o senhor Eduardo Paes estaria preso, e possivelmente por mim. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Pois é, Ramagem, esqueceu quem foi que acabou com a Lava Jato? É claro que o grupo do Lula contribuiu para as anulações, porque ele citou ali também anulações, mas ele falou em acabar, suspender, etc. Quem fez isso foi o bolsonarismo, que se uniu ao petismo, ao lulismo, naquilo que eu chamei desde o começo de frente ampla pela impunidade. São dois momentos muito marcantes. O momento em que a Lava Jato atinge o PSDB, principalmente na figura do Aécio, amigo do Gilmar Mendes, e o Gilmar se volta contra a Lava Jato, que antes ele defendia apontando a cleptocracia petista. Foi a primeira parte da frente ampla se formando. E aí o MDB também foi atingido, aí teve aquela gravação, Romero Jucá falando que era preciso fazer o acordo com o Supremo, com tudo, para estancar a sangria, e aí teve a segunda parte da frente ampla, que foi quando um desdobramento da Lava Jato atingiu o Flávio Bolsonaro no Rio, foi denunciado por peculato em gabinete, além de organização criminosa, lavagem de dinheiro, e o Bolsonaro se voltou completamente contra a operação e escolheu o Augusto Aras, que era alguém que tinha ligações com o PT, que já tinha participado, promovido festa, junto com a turma do José Dirceu, e o Aras foi fazer aquilo que era a sua missão, pela escolha que foi feita para o cargo. O Bolsonaro tinha visto que não podia contar com o Sérgio Moro, então ministro da Justiça, para fazer aquilo que ele queria. E o Aras foi desmantelando a operação. Então essa é a história do bolsopetismo na sabotagem do combate à corrupção. Então a gente está tratando aqui de embates eleitorais, questões municipais, questões até menores do ponto de vista histórico-cultural, mas não vai deixar a história ser apagada, nem pelo lulismo, nem pelo bolsonarismo, Duda Teixeira. Que cara de pau do Ramagem, que tentativa mais torpe e sem vergonha de mudar a história. Que bom que a gente tem esses videozinhos, né, do Bolsonaro para provar o contrário. Viva o nosso baú! Enfim, o Bolsonaro escolheu o Aras em 2019 com intenção realmente de enterrar a Lava Jato. A campanha que o Aras fez para conseguir essa indicação era criticando o que ele chamava lá de excessos do Rodrigo Janot. O procurador anterior dizia que o Ministério Público era punitivista, e quando ele assume, o que ele vai fazer é acabar com as forças-tarefas, que eram aquelas unidades que tinham conhecimento, né, tinham a tecnologia para conseguir ir atrás dos crimes todos. Que chegavam aos grandes tubarões. E é por isso mesmo que passaram a ser desmantelados, não só na esfera federal com a Lava Jato, mas também na esfera estadual, no Rio de Janeiro, com o GAEC, que era o Grupo Anticorrupção do Ministério Público, que investigou os deputados estaduais por rachadinha, inclusive é o caso do Flávio Bolsonaro. E depois, pelos bons serviços prestados para essa nossa elite política do Brasil, o Bolsonaro dá mais um mandato para ele, né, em 2021. Então, o Aras teve liberdade total para fazer o que ele queria, o que ele tinha proposto, e o que ele tinha proposto, ele vai lá e cumpre, que era enterrar a Lava Jato,
E, claro, era o cara do Bolsonaro lá. Quanto tempo a gente tem, produção? A gente tem algum tempinho para o Ricardo Kertzmann. Tem 2 minutos. Ricardo Kertzmann, dá tempo de você comentar também, porque eu sei que você acompanhou. E um dos motivos pelos quais eu quis trazer você para o antagonista é justamente porque você é uma dessas figuras que vigiou os governos do PT e se manteve vigilante durante o governo Bolsonaro. Como eu, como Duda Teixeira, como outros colunistas aqui da redação, nós somos jornalistas independentes, afinal. Nós vigiamos o poder, seja ele qual for, independentemente de corrente ideológica. Tem muita gente que, porque a gente vigiava os governos do PT, ficava esperando que a gente fosse passar pano, ficar bajulando político, esse negócio cafona, né? Para não dizer outras coisas. Você vigiou, você acompanhou essa sabotagem do combate à corrupção. Então, é muita cara de pau. Dizem que filho feio não tem pai. Nesse caso, esse filho feio aí tem 2 pais. O lulopetismo e o bolsonarismo são pais desse filhote horroroso chamado impunidade, que foi parido lá na Suprema Corte pelos ministros, que a gente poderia fazer uma analogia, uma brincadeira, e chamar de parideiras desse filhote horroroso. Pois quando eu falei do grupo do Lula, com anulações de condenações, eu me refiro a ministros que foram indicados pelo próprio Lula ao Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, Dias Toffoli, que está até hoje, inclusive, lá aliviando a barra daqueles que foram acusados e até condenados por corrupção, e até daqueles que confessaram os seus crimes, e Ricardo Lewandowski, que fez o mesmo enquanto estava no STF e que depois do STF, para completar, virou ministro do próprio governo Lula, né? Favorável a quem ele tinha tomado várias decisões no Supremo Tribunal Federal, assim como foi virar parecerista dos irmãos Batista depois de ter tomado decisões no STF favoráveis a ele e ganhou uma fortuna, né, para escrever parecer ali para o grupo JIF. Muito bem, dando sequência ao nosso giro, enquanto a gente faz as apurações aqui, vamos exibir um trecho do debate, finalmente, de Belo Horizonte, que foi destacado pelo Ricardo Kertzmann no portal O Antagonista. E vale a pena assistir, vamos acompanhar o que disse Carlos Viana, do Podemos, a Bruno Engler, do PL, esse deputado bolsonarista, citando Dilma Rousseff. A gente tinha mostrado outro dia, o Ricardo destacou em coluna, inclusive, como o Bruno Engler deu uma lacrada em cima do Rogério Correia, o candidato do PT. Mas parece que agora lacraram em cima dele. Pode soltar. Bruno Engler, você se diz o único candidato da direita. E num debate passado, você disse que suas vacinas antigas estão em dia. Você se vacinou contra o Covid? Porque você, como prefeito, vai ter que chamar nas escolas os pais à conscientização. Você vacinou contra o Covid? Você vai falar a verdade ou vai criar um cartão falso, como o presidente Bolsonaro fez e envergonhou todos os brasileiros no exterior? Ô Viana, você não tem vergonha de ficar parecendo papagaio da esquerda, não? Eu não sei se eu estou debatendo com um cara que é de direita, como você se diz, ou se com alguém da esquerda, do PT. Eu falo com todas as letras, eu não tomei a vacina do Covid, eu tomei todas as vacinas quando eu era menino e sou a favor que a gente disponibilize as vacinas para todos aqueles que desejarem, como aliás o presidente Bolsonaro fez. Na época da pandemia, ele comprou milhões de vacinas e todo mundo que queria se vacinar, se vacinou. Ao contrário do governo atual, que se negou a comprar a vacina da dengue, do Japão, já aprovada pela Anvisa. Os números de vacinação da dengue são pífios. Tem gente querendo a vacina e não tem acesso. O trabalho do prefeito é sim conscientizar e disponibilizar vacinas para todos aqueles que assim desejarem. Agora, eu de fato, Viana, sou um candidato de direita. Você é um cara que está aqui, não sei por que motivo, você não posiciona, você troca de ideia toda hora e ultimamente você tem sido o papagaio da esquerda nos debates, com essa historinha de extrema-direita para lá, extrema-direita para cá. Sinceramente, é vergonhoso esse papel que você está prestando. Eu não fico em cima do muro, não. Não tomei a vacina de Covid e disponibilizarei todas as vacinas que o governo federal, o governo estadual nos derem, aquelas que a gente precisar comprar, para que as nossas crianças e toda a população tenham acesso a toda a vacinação que desejarem. O senhor ainda tem 26 segundos. Olha, o Bruno está me lembrando da Dilma, um robô muito bem treinado para responder o que a equipe dele colocou. Mas quando a gente põe o dedo da ferida, a coisa é diferente. Você é de uma direita que é da idade média, porque a gente tem que lembrar como uma família de uma pastora amiga minha com 5 filhos que morreu do Covid. A cada um que me assiste aqui, que perdeu um parente, lembre-se do que está acontecendo aqui. Uma extrema-direita, gente, que não liga se o transporte público funciona bem ou não, porque isso não tem proposta nenhuma. Essa questão da Serra do Curral, tem mineradores que financiam a campanha. Tudo isso está sendo colocado. Bruno, só te compra quem não te conhece.
Só te compra quem não te conhece. É interessante a gente mostrar trechos dos debates, Duda, porque a gente tem sempre que filtrar. Porque são muitas meias-verdades, né? Então, quando o Bruno Engler diz o governo Bolsonaro comprou milhões de vacinas, olha, o Bolsonaro demorou um tempão para comprar vacina, no começo não queria fazer isso, foi criticado, nós criticamos, inclusive, depois apareceu tudo isso na CPI da pandemia, como a Pfizer tinha mandado um monte de e-mail que tinha sido ignorado, o Brasil foi para o final da fila, depois, inclusive, que o governo, pressionado, inclusive pela imprensa, começou ali a fazer as compras e demorou para chegar. O Bolsonaro fazia um discurso para a rede social, enquanto o Ministério da Saúde dele fazia outras coisas, a ponto daquele general que chegou a assumir a pasta da saúde de uma maneira muito criticada na época, ter dito em depoimento, que isso aí, quando foi referido uma declaração do Bolsonaro, isso aí era para rede social, quer dizer, mostrando que tinha duas pessoas ali, né? Uma que fazia a propaganda para a sua bolha e outra que era o presidente que tinha ali uns ministros tomando algumas atitudes por ele. Então foi uma condução da pandemia um tanto esquizofrênica, no começo negacionista e depois, a posteriori, ele tenta fingir que fez aquilo que não queria fazer. A gente acompanhou tudo em detalhes, e não é com a histeria alarmista da esquerda, etc. No Brasil tem que acabar com essa história de que qualquer pessoa que critica alguém à direita, ou à direita mesmo, ela está no campo da esquerda. Qualquer pessoa que critica a esquerda ou a esquerda está no campo da direita. Aqui é jornalismo, a gente critica o poder quando o poder faz alguma coisa errada para a população. Está cheio de ativista e propagandista fazendo narrativas aí, para otário acreditar. Então aqui a gente faz o filtro. Em relação ao governo Lula, sim, houve problemas aí em contratação de vacina para dengue, não queria comprar aquela vacina e tal. A gente também acompanhou isso aqui. Então fala algumas verdades sobre o governo Lula, mente sobre o governo Bolsonaro. Está tudo dentro daquele padrão que eu tinha falado antes. Ricardo Kertzmann, está aí concordando aí um pouquinho comigo? Fala um pouquinho também. Concordando totalmente, até porque, Felipe, é impressionante, né, a profundidade de um pires dos argumentos desses caras, né, porque eles se atacam sem fundamento nenhum, mentindo um sobre o outro o tempo todo. A continuidade desse papo aí é porque foi um debate muito longo, né, uma briga muito longa entre eles, não daria tempo da gente apresentar tudo isso aqui para os nossos telespectadores, mas a continuidade disso foi ainda mais cômica, porque o senador Viana, que era bolsonarista, tá? O senador Viana ele concorreu aqui ao governo de Minas em 2022, fazendo uma dobradinha com o presidente Bolsonaro, que simplesmente ignorou. O Bolsonaro fez com Viana em 2022 o que o presidente Lula está fazendo com o Rogério Correia agora, nem finge que existe. Mas aí o Viana, que é um bolsonarista, né, falou para o Bruno Engler o seguinte: olha, mais ou menos assim, você nunca trabalhou na vida, o seu primeiro emprego foi de deputado. E como deputado, você faltou a metade das sessões e não devolveu o dinheiro que você ganhou para trabalhar. E, além de tudo, você ainda mora até hoje, o Bruno Engler tem 28 anos, você ainda mora até hoje com seus pais. Esse é o tipo de argumento, é isso que a gente vê num debate. O nosso ouvinte falou há pouco tempo, né, a respeito da qualidade dos debates, por isso que eu perguntei, tem algum melhor? Eu desconheço. Aliás, o general era o Pazuello, né, o Eduardo Pazuello, né, que eu falei na hora, até me fugiu o nome, tanto tempo que já não ouço falar do Eduardo Pazuello, mas o Cleiton Pontes, aqui que está assistindo ao programa no YouTube, falou o Pazuello era só mais um sabujo do Bolsonaro. É verdade, e inclusive escapou de uma ação de improbidade administrativa, sabe por quê? Pessoal negacionista aí do lado do bolsonarismo, porque o Bolsonaro, junto com Arthur Lira, atuou para afrouxar a lei de improbidade administrativa, inclusive para ele próprio escapar do processo da Val do Açaí, funcionária fantasma que ele manteve por 15 anos no seu então gabinete como deputado federal. Acompanhei tudo em detalhes. Aqui o baú é grande, a começar pela nossa memória. Então foi uma gestão terrível da pandemia em diversos momentos e graças a uma pressão fizeram alguma coisa ali depois no final.